exercício número 2, vocês tinham aí um aparato que já é um velho conhecido de vocês, né, que é o plano inclinado, só que agora o enfoque era um pouquinho diferente, que era calcular o trabalho realizado sobre as massas. Esse exercício ele pode ser um pouquinho mais longo quando é solicitado o trabalho sobre cada uma das massas e um pouquinho mais curto quando é solicitado o trabalho total. Eu vou fazer dos dois jeitos e vou sinalizar qual é a diferença que daria entre um e outro, tá? Os dados do exercício, vou colocar aqui do lado, eles dizem o seguinte: massa M1, que é a massa apoiada na superfície, 30 kg, coeficiente de atrito entre essa massa e o plano inclinado 0,3, plano inclinado ângulo de 60 graus, e a massa que está pendurada, massa M2, 180 kg. Tá? Deslocamento das duas, uma subindo e a outra descendo, o H, que é de 2 metros. Tá? Então, o movimento, nesse caso, tem o sentido para cá, né? Massa M2 descendo, massa M1 subindo. Ok? Primeiro passo, identificação das forças que atuam no sistema e, portanto, das forças que vão realizar trabalho, né? Nós temos que do lado da massa pendurada, P2, puxa ela para baixo, e T, T', puxa ela para cima. P1 é puxado para baixo também pela Terra, mas como ele está apoiado no plano, esse P1 vai ter dois efeitos. Um é puxar o objeto plano abaixo, P1x, o outro é pressionar o objeto contra o plano, P1y. Até agora tudo igual, né? P1y pressiona o objeto contra a superfície do plano, que responde empurrando o objeto para cima. E devido à conexão aqui das duas massas, esse objeto vai ser puxado para lá, força T, e agora a força de atrito vai apontar para cá, porque ela é do contra, né? Ela está sempre se opondo ao movimento, tá? Legal. Identificações importantes agora para a realização do cálculo do trabalho. Este cara aqui vai descer. Então, deslocamento dele em linha reta, apontando para baixo. Então, entre P2 e o deslocamento 0, e entre T' e o deslocamento 180 graus. Tá? Já do ponto de vista do objeto apoiado na superfície, ele vai ser arrastado superfície acima. Então, ele vem para cá, né? Ele sobe. Isso faz com que a tensão forme um ângulo zero com o deslocamento, que P1x e força de atrito formem 180 graus, e força normal e P1y, 90 graus, portanto, não vão realizar trabalho. Tá? Então, vamos calcular o trabalho realizado sobre cada um dos objetos. W1 tá? Vai ter tensão, deslocamento, cosseno de 0 graus. P1x vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus. Mais força de atrito vezes H, ela também forma um ângulo de 180 graus. P1y e força normal, eu nem vou colocar aqui, porque ambos são perpendiculares ao deslocamento, logo cosseno de 90 graus é zero, eles não realizam trabalho. Tá? W2, nós temos que a tensão forma 180 e P2
0, então aqui P2 vezes H vezes cosseno de 0 grau, mais tensão H cosseno de 180 graus. Observe o seguinte, se for solicitado só a soma total W1 mais W2, esses dois termos aqui se anulam nessa soma. Então, eu não precisaria calcular a tensão para finalizar o exercício. Os outros valores são todos conhecidos, ó. Os pesos, a distância, tá? Aqui o coeficiente de atrito e aqui o outro peso. Então, o W1 mais W2 eu tenho como calcular sem precisar fazer o esforço para calcular a tensão. Mas, quando é pedido W1 e W2 à parte, aí eu preciso calcular a tensão. Então, eu vou sinalizar aqui como uma espécie de um break, tá? Para dizer que a gente vai agora calcular a tensão T, que é necessário para responder somente no caso em que os trabalhos 1 e 2 sejam solicitados individualmente. Então, aqui, ó, quanto vale a tensão T? Se for necessário, a gente precisa montar as equações lá da segunda lei de Newton para responder W1 e W2. Como é que ficaria, então, nesse caso? Mesma coisa que a gente já fez em outros exercícios, tá? Do lado 2, nós temos que P2 subtraído de T é igual a M2A. No caso, T e T' têm módulos iguais, né? Do ponto de vista do objeto apoiado, T menos P1x menos força de atrito igual a M1 vezes aceleração. E, do ponto de vista do eixo vertical do movimento, força normal igual a P1y. Tá? Então, aí são as três equações. A gente vai substituir os valores conhecidos nela. Então, P2, 180 vezes 10. Tensão desconhecida. M2, 180 kg. Aceleração desconhecida. Segunda equação, tensão menos P1x. P1x vai ser lá o 30 vezes 10 vezes seno de 60 graus, tá? Que é o ângulo do plano inclinado, tá? Menos força de atrito igual a M1, 30, vezes a aceleração do sistema. E por último, força normal igual a P1y. P1y é o 30 vezes 10, vezes o que mais? Vezes o cosseno de 60 graus. Tá? Como a gente sabe que existe uma íntima relação entre força normal e força de atrito, nós já vemos por aqui que vai ser possível eliminar aí um termo na segunda equação. Tá? Então, substituindo os valores, aqui nós teremos 1.800 menos T igual a 180A. A força normal, ó, cosseno de 60 graus é igual a 1/2, é igual ao seno de 30. Então, isso aqui vai ser igual a 150 newtons, tá? O que isso aqui vai resultar? Eu vou poder calcular esse elemento. Então, seguindo com a equação 2, ó, tensão menos 30 vezes 10, 300. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos força de atrito, coeficiente de atrito, 0,3,
vezes força normal, que está lá embaixo, 150 newtons. Tudo isso igual a 30A. Tá? Só para fazer o cálculo aqui, né? 300 vezes raiz de 3 sobre 2 é 150 raiz de 3, ou 150 vezes a raiz de 3. Temos, então, 259,8 aqui. Então, 259,8. 0,3 vezes 150 dá 45. Tá? Então, essas duas equações vão ficar assim, ó. 1.800 menos T igual a 180 vezes A. E aqui embaixo, tensão menos, somando esses dois termos, tá? Nós temos aí 304,8 igual a 30 vezes A, tá? Duas equações, duas incógnitas. Se eu somo as duas equações, eu elimino a tensão e posso calcular a aceleração. Vou fazer isso porque é mais rápido. Então aqui, ó, vai ficar 1.800 menos T mais T menos 304,8 e do outro lado 180A mais 30A. Esses caras se anulam, né? Então 1.800 menos 304,8 temos aí 1.495,2. Então, aqui 1.495,2 e do outro lado 210A. Logo, a aceleração neste sistema vai ser igual a 1.495,2 dividido por 210. Exercíciozinho longo, né? Então, a aceleração de um subindo e de outro descendo vai ser de 1.495,2 dividido por 210 igual a aproximadamente 7,1 metros por segundo ao quadrado. Legal. Feito isso, eu posso calcular ou aqui a tensão, tá? Então agora 1.800 menos tensão igual a 180 vezes 7,1. Logo, a tensão 1.800 menos 180 vezes 7,1. Isso dá uma tensão de 522 newtons. Se eu não errei em conta nenhuma, tá? Tá aí o resultado da tensão. Com este cálculo da tensão, que foi todo esse monstrinho que eu fiz aqui, tá? Se eu já tivesse esse valor, eu não precisaria fazer tudo isso aqui. Eu teria o resultado do trabalho direto daqui, tá? Então, agora nós já temos aqui, eu vou colocar ali em cima, ó, a tensão é de aproximadamente 522 newtons. Com isso, eu posso retomar o cálculo do trabalho realizado aí sobre cada uma dessas massas, tá? Então, ó, voltando aqui, então isso vai ser igual a tensão 522, altura 2, cosseno de 0 mais 1. P1x. Quem é o P1x? P1x é esse cara daqui. Então, P1x é
massa vezes gravidade vezes o seno de 60 graus, vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Vezes cosseno de 180 graus, que é menos 1. Mais força de atrito. Força de atrito é coeficiente vezes P1Y, ou seja, vezes 30, vezes 10. Deixa eu encurtar isso aqui para caber numa mesma tela, tá? Então, seguindo aqui, 30 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2, tá? Então, nesse termo aqui. A altura, né, o deslocamento, 2 metros, cosseno de 180 graus, menos 1. Então, termo 1, termo 2, termo 3. E o W2? P2, 180 vezes 10. Tá? Cosseno de 0 mais 1. Altura, 2 metros. Mais tensão, 522, vezes a altura, vezes cosseno de 180 graus. Notem o seguinte, né, como eu já tinha dito antes, se eu tivesse pedido só a soma, esse termo anula esse. E aí eu não precisaria ter todo esse trabalho que eu tive para chegar na tensão. Mas como foi pedido W1 e W2, a gente teve que fazer isso tudo. Jogando todo esse monstrinho aqui de cima e o aqui de baixo na calculadora, onde nós chegamos? Eu vou fazer o cálculo direto, então, na W1, 2 vezes 522, menos 150 vezes a raiz de 3, menos... Aqui nós vamos ter esse cara cancela com esse, tá? 90. Logo, o resultado, 694,2 joules. E embaixo, nós vamos ter aqui 1.800 vezes 2, 3.600, menos 2 vezes 522, 2.556 joules, tá? O trabalho total, que seria a soma dos dois, então, esse 2.556 mais o 694,2, trabalho total 3.250,2 joules, tá? Lembrando que todo o trabalho que está da linha pontilhada para baixo, ele só ocorre na situação em que seja solicitado o trabalho realizado sobre cada um dos blocos. Quando a solicitação for trabalho total, isso é desnecessário porque o trabalho realizado por T e T', eles se anulam reciprocamente, mutuamente ali, e a gente não tem necessidade de fazer esse... Sim? Você poderia me explicar onde estava o ângulo de 60 graus? Eu fiquei meio perdido para poder enxergar isso. 60 graus é esse ângulo aqui. Ah, tá. É o ângulo do plano inclinado e, portanto, vai ser o ângulo também... deixa eu botar uma cor diferente para ele aqui. Aqui a gente tem esse θ, que é de 60 graus. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Esse é o ângulo de 60 graus e ele vai ser aqui também. Tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer para não criar confusão na hora de resolver um exercício desse tipo, que eu aconselho, pelo menos nesse início,
é fazer o seguinte, ó, logo de cara aqui, quem é o P1x e quem é o P1y, tá? Então, ó, o P1x é o P1, né, fora, né, das equações. O P1x é o P1 cosseno do ângulo de inclinação do plano. Portanto, vai ser 30 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus, 1 meio. Então, P1x é 150 newtons. Aí você não precisa mais se preocupar com esse ângulo de 60 graus aqui, né? E o P1y? P1y é o P1... Opa, troquei. Desculpa. Desculpa aí, hein? P1y é... Eu fiz primeiro P1y. Tá? P1y é o P1 cosseno do ângulo. E o P1x é o P1 seno do ângulo de inclinação. Então, vai ser o 30 vezes o 10 vezes o raiz de 3 sobre 2. Logo, vocês vão ter aqui 150 raiz de 3 newtons de P1x. E aí, né, quando vocês forem fazer as substituições aqui, você não tem mais que se preocupar com fazer essa confusão com o ângulo. Você fica só aqui com 180, ó, porque você já tem o valor desse cara, né, e já tem o valor do Mi P1Y, né, que é necessário para calcular a força de atrito. Tá? Eu acho que vai gerar menos confusão nesse caso do que se vocês forem fazer o cálculo como eu fiz aqui. Um pouquinho mais longo, porque tem mais um passo, mas menos provável de gerar confusão. Não é muito demorado, não, tá? Beleza, vamos ver, depois do trabalho, como é que fica a energia cinética. Eu confesso que eu sempre tenho dúvida se vale mais a pena fazer tudo numa mesma aula, energia cinética, trabalho e energia potencial, ou dividir. Mas vamos lá. Nós vimos na aula passada que a relação entre trabalho e energia cinética e energia potencial, ela pode ser visualizada, por exemplo, aqui no sistema de uma hidrelétrica, né? Como nós vimos na segunda-feira, eu preciso de um reservatório de água para guardar água, armazenar água a uma certa altura, e esta altura, né, no armazenar água é para que eu tenha energia potencial. A água é liberada para descer ganhando velocidade para que ela transforme energia potencial em energia cinética. E lá embaixo, essa energia cinética vai ser usada para girar uma turbina, tendo aí, portanto, a transformação, não era isso que eu queria, a transformação de energia cinética em trabalho, tá? E a energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial, e tendo aí a transformação de energia em trabalho. Aqui acabou ficando, então, o ciclo, né? De novo, né? Que ele pode começar em um ponto e em outro. E a gente vai pensar agora, do ponto de vista da energia cinética. O que está aparecendo aqui? Caramba, não deveria. Bom, ficou um rabiscado aqui que depois eu vou removê-lo, mas por hora ele vai ficar me incomodando aqui na tela. Vamos ver, do ponto de vista da energia cinética, o mesmo caso que a gente viu antes de um objeto que é abandonado a partir do repouso e cai até atingir o solo. Caramba, será que vai ficar aqui na minha frente? Espera aí, deixa eu resolver isso. Pronto. Agora eu compartilho de novo. Senão ele vai ficar ali perturbando a minha tela. Tá. Então nós vamos analisar esse caso do ponto de vista da energia cinética, tá?
Lembrando o que nós vimos lá na cinemática e nos capítulos anteriores, ó. Um objeto como esse, que é abandonado a partir do repouso, ele parte de uma velocidade zero e de uma altura h, e ele vai caindo, ganhando velocidade, perdendo altura. Tá? E a velocidade dele lá no final, quando ele atingir o y igual a zero, é igual a, né, raiz de 2gh. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu justifico a definição de trabalho e energia cinética. Nós vimos que o trabalho realizado para levar esse objeto da altura h até zero, ele é força, nesse caso peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 0 graus, já que a força e o deslocamento têm mesmo sentido. Mesma direção e sentido, desculpa. Ou seja, o trabalho é igual a mgh. Mas G vezes H, se vocês olharem para cá, ó, G vezes H, nesse caso, é igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então, eu posso dizer que o trabalho de I para F é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado. E a definição de energia cinética, ela é que a energia cinética de um objeto pontual é igual a metade do produto da massa pela velocidade ao quadrado. Qual é a ideia disso daqui? É que o trabalho realizado sobre o objeto, né, trabalho realizado pela força-peso sobre o objeto, resultou em energia cinética para este movimento. Né? Então, a gente pode dizer que, desprezando a força de atrito, todo o trabalho realizado sobre o objeto, na descida, né, foi transformado em energia cinética. Quando a gente pensa nos movimentos de subida e de descida, olha só que interessante. No movimento de subida, o objeto sobe perdendo velocidade, perdendo energia cinética, devido a um trabalho que está sendo realizado pelo peso contrário ao deslocamento. E na descida, o oposto. O trabalho é positivo porque ele é realizado a favor do deslocamento. Tá? Nos dois casos, a gente pode verificar que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, o trabalho para levar um objeto de um ponto A até um ponto B, ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial do movimento. Tá? Isso facilita bastante a nossa vida em termos de cálculos, inclusive. Tá? Então, ó, lembrando, na descida, a energia cinética aumentou. Ela aumentou porque o trabalho realizado pela força peso foi positivo. Já na subida, a energia cinética diminuiu. Ela foi de um máximo no lançamento até zero, devido ao trabalho negativo, ao trabalho contrário ao deslocamento realizado aí sobre o objeto. Quando a gente pensa em aplicar isso nos casos que nós já vimos anteriormente, a gente vê que nós ganhamos um grande aliado, né? Os exercícios começam a ficar mais simples, porque a gente pode trabalhar com essas transformações de trabalho e energia. Esse exercício foi o que nós vimos na aula passada, com alguns valores diferentes só. Tá? Nós vamos considerar aqui um objeto de 5 kg, que vai ser arrastado ao longo de 10 metros,
devido à ação de uma força aplicada de 80 newtons, paralela à superfície onde o objeto está apoiado, e considerando um coeficiente de atrito de 0,4 entre o objeto e a superfície. Então, o que nós vimos na aula passada, tá? Trabalho realizado sobre o objeto é trabalho devido à força aplicada, que tem 0 graus de ângulo entre ela e o deslocamento, 180 graus entre a força de atrito e o deslocamento, peso e força normal não realizam trabalho porque são perpendiculares. Então, trabalho devido à força aplicada, força vezes deslocamento, vezes 1, trabalho devido à força de atrito, coeficiente de atrito, vezes peso, vezes deslocamento. Né? Nós vimos isso aqui na aula passada, chegamos à conclusão que o trabalho total realizado sobre este objeto foi de 600 joules. Tá? Sabendo que existe uma relação entre trabalho e aceleração, trabalho e energia cinética, olha só. Nós podemos agora calcular duas coisas a mais desse movimento usando o conceito de energia. Tá? Um deles é qual foi a aceleração desse movimento, tá? E como consequência, né, ou na sequência, a gente pode calcular a velocidade final desse movimento. Por quê? Esse objeto foi sujeito a uma aceleração que depende da força aplicada e do coeficiente de atrito. Então, se eu tenho aceleração, eu posso calcular essa velocidade final fazendo toda essa contarada aqui. Tá? Mas, por outro lado, eu poderia ter resolvido só a velocidade final sem precisar passar por tudo isso aqui. Tá? De um jeito muito mais simples, pensando no seguinte, ó. Esse objeto começou com velocidade zero, movimento. Tá? Então, velocidade inicial, 0 metros por segundo. Ele terminou com uma velocidade que eu quero conhecer. E eu sei que sobre esse objeto foi realizado um trabalho de 600 joules. Tá? Então, não precisaria fazer nada disso aqui para chegar na velocidade final. Bastaria eu saber do seguinte, ó. Trabalho para levar o objeto do ponto A para o ponto B é igual a energia cinética final menos energia cinética no ponto inicial. O trabalho a gente já calculou, 600 joules. Energia cinética final é o que eu quero saber. 1/2 da massa, a massa do objeto é de 5 kg, vezes velocidade final dele ao quadrado. Energia cinética inicial, 0, ele estava parado. Então, de quanto é essa velocidade final? Velocidade final vai ser igual a 2 vezes 600, aqui tem um vezes, tá? Dividido por 5, raiz quadrada disso. Então, a velocidade final é aproximadamente, vou fazer a conta aqui direto, raiz de 2 vezes 600, raiz de 1.200, dividido por 5, que é o mesmo que 2.400 dividido por 10, portanto, velocidade final 15,5 metros por segundo. Muito mais fácil do que tudo isso aqui que a gente tinha que fazer, misturando só a segunda lei de Newton com cálculo de velocidade, né? Ficou bem mais curto, né? Então, quando eu uso o conceito de que o trabalho é igual à variação da energia cinética, eu tenho um ganho muito grande ao fazer o cálculo, né? Aqui está mais claro o cálculo que eu fiz ali na, na abinha, né? Ó, eu posso calcular a variação da energia cinética se eu tiver a velocidade final, ou eu posso calcular a velocidade final se eu já tiver o trabalho realizado sobre o sistema. Tá? Mais fácil, né? Tem alguém me ouvindo ou foi todo mundo embora?
Pessoal, hello, estão me ouvindo? Sessão espírita, isso? Alguém deu um sinal? Ah, bom. Aqui, senhor. Tá bom. Vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: um objeto com 2 kg de massa é abandonado a partir do repouso, 45 metros, e cai em 3 segundos, o que significa que eu vou desprezar a força de atrito. Tá? Como é que eu faço para calcular a velocidade final desse objeto? Agora ficou muito mais fácil de fazer em relação ao que a gente tinha antes. Né? Quando a gente usava simplesmente lá as leis de Newton, a gente tinha muito mais trabalho para fazer isso. O que nós temos agora que fazer? Se eu desprezo o atrito, eu posso calcular o trabalho. Né? Então, o trabalho vai ser força, nesse caso peso, deslocamento, cosseno de zero, porque o deslocamento é para baixo e o peso também. Então, peso do objeto, 2 kg vezes 10, deslocamento 45 metros, cosseno de zero é 1. Chegamos, então, que o trabalho realizado sobre o objeto é igual a 900 joules. Está resolvido o problema, porque agora eu só preciso saber que, ao invés de fazer tudo isso aqui, que nós fazíamos antes, a gente pode fazer só isso aqui, ó. O movimento começa com objeto zero, energia cinética zero. Termina com 1/2 de mvf quadrado. Tá? E eu sei que o trabalho 900 joules. Então, eu poderia ter resolvido o exercício simplesmente fazendo isso aqui, ó. W igual a variação de energia cinética. Então, 900 joules igual a 1/2 da massa do objeto, 1/2 de 2 kg, vezes a velocidade final ao quadrado. Velocidade final, 30 metros por segundo. Tá? É bem mais direto resolver por energia do que ter toda essa trabalheira aqui, quando a gente precisa fazer o cálculo usando só a cinemática. Tá? Idem quando o objeto é jogado para cima. Tá? Quando o objeto é jogado para cima, ele agora parte de uma velocidade conhecida, né? Portanto, parte de um valor energético conhecido, e chega num valor energético também conhecido, que é zero. Ele vai subir até parar. Então, nesse caso, eu tenho que, na subida, o objeto vai ter realizado sobre ele um trabalho de menos 900 joules, e eu sei que esse trabalho é igual à variação da energia cinética no movimento. Então, ó, ao invés de ter toda essa trabalheira aqui, o que a gente pode fazer? Eu sei que o objeto foi lançado com 900 joules, terminou com 0 joules e que isso é igual ao trabalho. Tá? Então, se a minha incógnita fosse VF, resolveria igualando os dois. Se a minha incógnita fosse trabalho, resolveria calculando só a energia. Tá? Então, sim, fica bem mais simples para que vocês possam realizar esses exercícios. Tá? Dúvidas?